Só quem está feliz, diga glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus hoje? Então diga comigo assim: Deus, eu não vim aqui para ouvir uma pregação. Eu vim aqui para ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus é que eu peço. Fale comigo. O Senhor conhece o meu coração, sabe das minhas necessidades, mas também sabe que apesar de toda a minha fragilidade, todas as minhas falhas, eu creio na ação do Teu Espírito e sou grato por todos os feitos do Senhor na minha vida. Eu reconheço os Teus cuidados sobre a minha vida e sobre a minha família. E agradeço ao Senhor porque posso afirmar que até aqui o Senhor me ajudou. Eu reconheço que o Senhor tem operado grandes coisas em favor da minha vida. E também creio que o Senhor pode fazer de mim um instrumento de adoração e de louvor para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Senhor, como cada um já tem falado dos que aqui estão nesta noite, nenhum veio para me ouvir. Nenhum veio para assistir um culto ou uma pregação. Veio para receber uma mensagem vinda diretamente do trono do Senhor. E eu quero dizer ao Senhor que o meu propósito também não é pregar, é me colocar na Tua presença e, em nome de Jesus Cristo, declarar que o meu desejo também é ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor, para que eu possa, ao ouvir, compartilhar com as Tuas servas, com os Teus servos, aquilo que o Senhor mesmo tem preparado para falar conosco nesta noite. Tenha misericórdia de nós e não permita que nenhuma das pessoas que aqui estão saiam daqui frustradas, decepcionadas ou entendendo que perderam o seu tempo. Nós sabemos que o tempo na presença do Senhor é algo muito precioso e sabemos que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Se tem aqui nesta noite algum clamor que ainda não foi respondido, ou algo que o Senhor já fez e está fazendo, e que nós ainda não entendemos, que tem passado desapercebido algumas respostas que o Senhor está dando, alguma coisa que o Senhor está falando, que nessa noite, por misericórdia, o Senhor possa trazer o discernimento, dar a compreensão, abrir a mente, lançar luz, desvendar os nossos olhos, para que ao sairmos daqui nós podemos dizer: Senhor, obrigado por estes momentos que estivemos na Tua casa, porque eu pude ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Como já foi dito aqui pelo pastor Manuel, nós queremos colocar diante do Senhor todos aqueles que estão passando por alguns momentos de dificuldade, seja em família, seja de enfermidade, enfim, qualquer que seja a razão das preocupações estarem, ó Deus amado, se apresentando aos Teus filhos, que o Senhor possa permitir que a voz do Senhor seja ouvida, dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Que todos possam dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso ajudador. Que cada um de nós possa ouvir e sentir
o Senhor chegando próximo, segurando a nossa mão e dizendo: não temas, porque eu te ajudo. Nós sabemos que o Senhor é esse Deus amoroso, presente e poderoso. Por isso, oramos ao Senhor em nome de Jesus. Quantos podem concordar comigo e dizer amém? Bom, alguns podem estar pensando assim: ei, pastor Getúlio de novo aqui para poder pregar, veio deixar os mais novos aí trabalhando, não é? Há 2 domingos atrás, eu acabei atropelando o pastor Manel e tomando o espaço dele, que já estava prontinho para pregar, mas eu tenho essa liberdade com ele. Hoje o pastor Manel estava ali trabalhando, lá com o maior cuidado, meditando na palavra. Eu falei assim: você é que vai pregar hoje? Ele falou assim: era. E a gente estava conversando, como ele tem estado mais presente do que eu, às vezes eu acabo tendo essa liberdade. Mas aqui hoje me surgiu, de manhã, a hora que eu estava aqui na igreja, surgiu um texto no meu coração e aquele ficou falando forte no meu coração. E eu falei assim: vou fazer uma sondagem ali no pastor Manel. Se ele perguntar se eu vou estar por aqui, aí eu sei que não tem ainda uma outra pessoa com a qual ele esteja comprometido para pregar. E não deu outra coisa, ele abriu o caminho para mim. E eu hoje tive a oportunidade de almoçar com a minha turminha completa. E aí à tarde fui rascunhar uns versículos e cheguei à conclusão que eu rascunhei versículo demais. Botei aqui numa banda de uma folha, mas só versículos bíblicos. E eu queria compartilhar esses versículos bíblicos com você. Mas eu estava ali, me surgiu nesses versículos bíblicos aqui uma perguntinha, e eu queria perguntar para você: qual o elemento bíblico que é essencial na nossa relação com Deus e que é fundamental para o sucesso em qualquer atividade da vida cristã? Vou repetir de novo, preste atenção. Qual o elemento bíblico que é essencial na nossa relação com Deus e é fundamental, é indispensável para o bom êxito, o sucesso em qualquer empreendimento do cristão? Vai, fala aí. Oração, sim, oração, sem dúvida, mas você também, para orar, esse elemento tem que estar presente. Se ele não estiver presente, sua fé, sua oração cai no vazio. Palavra de Deus, tudo bem. Palavra de Deus, ela pode ser pregada para alguém e não surtir efeito, se esse elemento não estiver presente. Eu acabei soltando aqui, né? Vocês não fisgaram porque não quiseram. Mas esse é um assunto assim, rudimentar, muito presente, comum no dia a dia do cristão, né? No meio das pessoas que professam a vida de relação com Deus, que professam a sua crença. Todos precisam usar esse elemento. E a palavra é muito rica em temas relacionados com esse assunto, em situações, em circunstâncias. Agora, por incrível que pareça, nós acabamos falando muito, dando muita ênfase, muita importância, muito valor nesse tema, por mais paradoxal que possa parecer, nos momentos em que nós menos precisamos dele. Nos momentos em que as coisas estão mais estáveis, mais serenas.
E às vezes, nos momentos mais difíceis, ele acaba sendo um instrumento de perturbação por causa da sua ausência. A gente, de uma certa forma, dá uma bambeada e não o usa como deveria usar. E às vezes chega até a admitir: eu acho que a minha fé está muito fraca. Se você for olhar na palavra de Deus, você vai encontrar na própria Bíblia a fé sendo manifesta em diversos estágios. E em alguns pontos, alguns momentos, Jesus chega até a advertir os seus discípulos por causa da atitude deles, que não expressa a fé necessária ou a fé que ele esperava para que os seus discípulos obtivessem a resposta das promessas que eles estavam não apenas convivendo com elas, promessas que eles conheciam e que eram inclusive agentes do cumprimento, da realização daquelas promessas. Mas, por outro lado, às vezes chega pessoas que nem tinham relação com o discipulado, não tinham um convívio direto com ele, e o procurava numa situação crítica, e às vezes ele fazia até um teste com a pessoa, e os próprios discípulos diziam: por que o senhor não atende logo essa pessoa para que ela vá embora logo? Ele dizia assim: não, as bênçãos que eu tenho não são para outras pessoas, senão os da casa de Israel e tal. Não vou lançar o pão para os cachorrinhos. E às vezes a pessoa dizia: não, senhor, mas para mim, aquelas migalhas que sobrarem vindo do senhor, para mim está bom. Ele parava, olhava, mostrava para os seus discípulos: e nem no meio de vocês eu estou identificando uma fé tão intensa. Nem em Israel eu estou vendo uma fé tão genuína, tão operante, tão verdadeira. Existem situações em que a palavra de Deus nos ensina, pessoa que chega com fé e diz para o Senhor: Jesus, eu já fiz de tudo, eu não aguento mais ver essa situação, não consigo mais conviver com isso, e eu já apelei até para os discípulos do Senhor, para os teus representantes, e eles não puderam fazer nada. Se o Senhor pode. Aí Jesus diz assim: não, o problema não está em mim. E Jesus até dá uma aliviada naquele momento nos seus discípulos, que deveriam ter resolvido o problema. Depois, inclusive, ele dá uma cutucada neles, porque eles haviam tentado exercer a fé, mas sem alguns requisitos que devem acompanhar a expressão da fé. E então, Jesus vira para aquele homem e diz assim: se eu posso. Não é uma questão de eu poder, é uma questão de você crer. Porque tudo, isso é o que diz Jesus, ou seja, sempre no presente. Pode acontecer onde você estiver, na hora que você estiver, de acordo com o que você precisar. É possível, se você crer. Então, sem esse elemento, a vida cristã é uma, vamos dizer assim, rotina vaga, cheia de formalidades, sem sentido, não muda nada, não acontece nada.
Não altera nada. É um dia atrás do outro. E a palavra de Deus chega a um ponto que Tiago faz um desafio. Você é uma pessoa de fé? Sou. Então tenta me provar, falando para mim, que fé você tem, que eu sem te falar nada, apenas te mostrando os resultados da minha vida, eu vou te mostrar o que é fé. Não com o que eu falo, mas com o que eu faço. Com as coisas que acontecem na minha vida. Com as coisas que eu executo, com a forma que eu desenvolvo a minha rotina diária, as coisas que eu faço, o que eu realizo. E aí nos versículos que eu anotei aqui, por exemplo, vamos ler agora, a palavra de Deus, e eu te convido para ler Hebreus 11. Porque aqui nesse texto, nesse capítulo, tem toda expressão de fé possível de acontecer. Tudo que a fé pode realizar, tudo que você pode esperar da fé, você tem nesse capítulo. Inclusive, esse capítulo aqui é o capítulo que traz a galeria dos heróis da fé. Mas vamos aqui ler no início. Capítulo 11. Quero ler com você até o versículo de número 6. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Veja bem, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quem não tem fé não crê nisso. É mais fácil entender que uma fagulhazinha, um pozinho lá, foi desenvolvendo e virou o pastor Kelson. A evolução foi evoluindo, tornou-se a obra-prima. E aí o texto continua dizendo: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, você passa a ver coisas que você não enxerga com a capacidade da retina. Por exemplo, isso aqui é o quê? Uma parede. Ela existia antes de ser construída? Não. Existiam os elementos que a compuseram. Agora, como ela veio a existir? Qual a primeira coisa que aconteceu antes de ela ser construída? Ela foi vista. Ela foi planejada, ela foi desejada, ela foi esperada. Como eu desejei executar essa parte aqui do púlpito. Colocar esse granito aqui no púlpito. Porque no início era cimento grosso. Talvez a maioria aqui não sabia disso, não se lembra, mas era um tempo de cimento grosso, até
poder fazer um revestimento. Mas o que a gente faz antes de executar? A gente enxerga, né, Paulinho? A gente passa a pensar naquilo. Você chega, dorme, você chega a sonhar com aquilo. Você vê. E você só faz porque você viu. É diferente daquele aspecto que Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, no sentido espiritual, você também precisa ver para fazer, e não fazer para ver. Porque você tem que ver antes de fazer. Por exemplo, pode ser que a Sheila pode até achar graça do que eu vou falar agora, porque acompanhou o processo. Eu estou com um projetinho. Tem um arquiteto vendo ele para mim. A hora que ele chegou com um projeto para mim, a primeira coisa que eu falei para ele, assim, na liberdade, eu falei: olha, acho que você está enganado. Ele: por quê? Eu falei: porque eu não sou japonês. Porque no projetinho tinha uns 10 telhados. Já viu os telhados de construção dos japoneses? Aquele monte de telhadinho. Eu falei: não sou japonês. Não é isso que eu estou vendo. Não é isso que eu estou idealizando. Não é isso que eu estou crendo que eu vou fazer. Porque senão eu vou fazer coisa errada. Primeiro eu tenho que idealizar. Eu tenho que buscar a memória aquilo que eu estou querendo. Por isso que tem muita gente que é que nem peru de Natal. Está sempre morrendo de véspera, sofrendo antes da hora, esperando sempre o pior. Que, aliás, é uma das grandes lições do livro de Jó. Se você pregar o capítulo 3 do livro de Jó, você vai ver ele dizendo ali, depois daquela catástrofe toda, quando os amigos dele começam a dialogar com ele, ele diz para eles assim: aquilo que eu temo, está no capítulo 3, no verso 24 em diante, aquilo que eu temo me sobrevém, o que eu receio, o que eu fico esperando, o que eu tenho medo de acontecer. Olha a ausência da fé. O que eu tenho medo me acontece. A ausência da fé. Porque o que é a fé? A certeza de coisas que eu não estou vendo. E a convicção dos fatos que eu já pude idealizar para mim. Coisas que eu estou concretizando, porque eu creio. Essa é a maneira de definir fé. Não é uma questão de ficar detalhando demais, querendo convencer as pessoas. Fé, se a pessoa tem. Se não tem, você pode falar com Deus. É igual pessoas querer, às vezes, Deus entra em intervenção em determinadas coisas, quando é para defender a sua soberania. Mas para provar as coisas para alguém, Deus não precisa agir para provar nada para ninguém. Deus não precisa fazer milagre para provar para mim que Ele é Deus. Ele faz milagre para responder à fé, à confiança, à certeza que eu tenho que Ele é o Deus que falou e Ele faz. Essa é a fé. Aí é a fé, certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Mas seguindo em frente. Pela fé, versículo 4. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Um agiu por formalidade, cerimonialismo. O outro com o desejo, aquela convicção que eu fazendo desta maneira,
eu vou agradar o coração de Deus, porque eu estou fazendo o que Deus pede, o que Deus gosta, o que Deus espera de mim. Ele creu que a palavra dizia que de mim eu tenho que oferecer o melhor, o que mais importa, o mais significante para mim. Versículo 5, pela fé. Ó, presta atenção para você ver. Às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia e não se atenta tanto. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agora, como que ele agradou a Deus? Olha a sequência, a ligação do texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, por que é impossível? Olha o que Jesus diz. Tudo é possível a quem? Aí o outro prato da balança diz, nada é impossível a quem não crê. É impossível agradar a Deus sem fé. E como que Deus vai nos atender? Não é pelos nossos méritos, mas é se nós o agradamos com a nossa fé. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não creram. Mas a todos quantos o reconheceram, creram nele e o receberam como o Filho de Deus. Esses, pela fé, foram feitos filhos. Eram filhos? Foram feitos filhos? Mas e aqueles que ele chamou como filho? Não quero o Senhor não quero a sua paternidade. Não creu no que ele propôs, no que ele ofereceu, nos benefícios que ele colocou à nossa disposição. E aí, presta atenção, quando ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção. Olha o versículo de número... Ainda no versículo 6, né? Parte B. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário. É inegociável para eu relacionar com Deus. Primeira coisa, não estou vendo, mas Deus existe. E como Jó, olha o que Jó aprendeu depois que ele dialoga com seus amigos e passa por tudo aquilo. Ele chega a dizer assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora... de olho fechado, os meus olhos te veem, o Senhor é palpável para mim pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é, não precisa de eu pintar uma imagem de Deus num quadro para querer provar para alguém a fisionomia de Deus. A fisionomia de Deus ela tem que ser expressa na minha vida. Eu sou a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. É a palavra. É a palavra. Aqui nós temos, do verso 1 ao verso 6, a definição da fé e a importância da fé. Na vida cristã, nada substitui a fé. Você se santifica, é porque você crê que isso é uma ordem de Deus e que esse é o padrão para você. Você perdoa, não é porque você é bonzinho,
É porque assim como, quando você ora, assim como eu perdoo. Olha que o texto nem diz primeiro, assim como o Senhor me perdoa, eu vou perdoar. Perdoa-me assim como eu faço, porque eu sou representante de Deus, eu sou imagem de Deus, eu sou semelhante a Deus, eu ajo igual a Deus. Amém ou não, irmãos? É bíblico ou não, irmãos? Está parecendo meio herético isso, né? Mas é bíblico. O errado é quando eu e você não estamos nesse padrão. Esse é o padrão, é o certo. Então, aqui nesse capítulo, nesses poucos versículos, nós já temos a definição da fé e a importância da fé para Deus. Fé é um elemento inegociável. Fé não é uma entrega cega. Fé é andar num caminho de luz, iluminado pelo que a palavra de Deus diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se a palavra falou, eu creio. Se a palavra falou, é verdade. Se a palavra falou, vai acontecer, porque há um que vela pela sua palavra para a fazer cumprir, e daquilo que ele falou, para você e para mim, em seu favor e em meu favor, nem anjos, nem potestades, nem demônios, nada vai te roubar as bênçãos do amor de Deus por você. Você crê, toma posse. Se você crê, é indiscutível. Deus não negocia a sua fé, Ele honra. Você pode dar glória a Deus? Diga assim: eu não creio em vão. Diga: eu não creio num Deus morto. Eu não creio num Deus fracassado. Eu não creio num Deus mentiroso. Diz assim: o meu Deus, quando Ele fala, ninguém impede. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último. E Ele tem domínio sobre o reino dos homens. Deus pôs a mão, acabou. Está selado com o anel do santo. Ninguém pode mudar, ninguém pode revogar. O inferno se estremece todo, mas não pode. Porque na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, a última palavra é de Deus. A sentença é por ordem do santo. E acabou. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Ah, mas e se perguntarem, você está fazendo isso em nome de quem? O eu sou. Conversa com ele lá. Estou fazendo em nome do meu Deus. Você conhece o meu Deus? Não, então você vai conhecer agora. Você vai ver que Ele é Deus. Ele é o Senhor. Por isso eu creio nele. Sabe, irmãos, a fé não é um salto no escuro. Quem tem fé anda não apenas em caminhos iluminados, mas a Bíblia diz que você passa a refletir, você é um luzeiro no mundo. Como é que você vai dar salto no escuro se a própria luz resplandece na sua vida? Fé é algo tão excepcional, é algo tão precioso, que o resultado da fé é a expressão da sua confiança no autor da fé.
naquele que consuma a fé, que faz a fé acontecer. Você quer ver? Abre a sua Bíblia, nós estamos em Hebreus 11. Vai para o capítulo 12, você vê o que fala no versículo 2. Olha aqui a riqueza da palavra de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, e está assentado à destra do trono de Deus. Sabe por quê? Que ele é o consumador da fé? Porque ele se deixou humilhar, se deixou escarnecer. Ele pagou até o último centavo. Se o salário do pecado era a morte, ele falou assim: me mate. Mas eu vou pagar, porque eu vou consumar o que eu prometi, e naquilo que eles creem, eu vou selar, eu vou garantir para que aconteça. Me mate. E no último momento, quando parecia que a nossa esperança havia se esvanecido, que não tinha sentido a nossa fé, eu gosto muito de visualizar, de mentalizar. Você já viu aquelas escolas de samba, aquele povo todo aparamentado, enfeitado, coisa de todas as cores, e quando rufam os tambores lá, na hora deles começarem o desfile, afinam os tambores. A hora que os demônios apitam para rufar os tambores, Jesus dá um basta e diz assim: está consumado. Jogou tudo por terra, arrebentou com tudo. E aqueles que creram até o último momento foram lá no sepulcro, e chega lá, olha quem está lá para recepcionar. Aqueles que ele havia designado para servir os que crescem nele, como ministros para beneficiar, para fazer as obras, as ações em favor de quem cria. Chegam lá e a esperança começa a desvanecer. Aí a pergunta é a seguinte: escuta, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não falou que ia ressuscitar? Ele está esperando por vocês. Vá ao encontro dele. Ele não está no túmulo, está procurando no lugar errado. Irmãos, essa questão de crer é um mistério. Recebi hoje, dentre as poucas coisas boas que a gente recebe nos grupos de WhatsApp, inclusive da igreja, eu recebi hoje de um evangelista. Estou sem meu celular aqui, não sei quantos dos homens estão com o celular aí, que gastava a sua vida em oração e que cuidava de orfanatos, e um dia no orfanato de manhã tinha 1000 crianças sem o que comer, e alguém disse: o senhor não vai mandar pedir lá no palácio e etc., alguma coisa para esses meninos comer? Ele disse: não, eu vou para o quarto e vou conversar com o rei, com o pai deles, explicar para ele que não tem nada para eles comerem. Chegou lá e disse assim: Senhor, hoje não tem nada para as tuas crianças comerem. Obrigado. Saiu do quarto. Daqui a pouco, isso é fato, isso não é história de carochinha não, começa a chegar aquelas carroças. Isso é uma época, alguns séculos atrás,
que haviam ido deixar os pães da realeza e de todos os serviçais lá do palácio, as carroças de pão. E o controle de qualidade disse: esses pães estão passados, assou muito. Não servem para a realeza. Quem foi entregar saiu de lá e disse: não, vamos jogar fora, vamos levar para o orfanato. Chegou, começou a descarregar a carroça de pão lá e foram justificar. Esses pães foram recusados pela realeza porque passou um pouco, nós trouxemos para vocês aproveitarem. Ele disse: não, eles não foram recusados pela realeza. Deus mandou deixar mais um pouco no forno para trazer para os meninos. Olha a diferença da forma de ver as coisas. Está faltando pão? Descansa. Porque ele disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta jamais terá fome. Já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Você sabe o que é fé? A fé é uma fonte que está represada dentro de mim e de você. Ah, mas isso é papo, pastor Getúlio. Não é não, abra a sua Bíblia em João 7,38. Só eu que estou dizendo isso. A fé é uma fonte de água cristalina que está represada no meu interior e no seu, Rubens, para descendentar não só a mim e a você, mas as pessoas que estão do nosso lado. O que está dizendo o texto aí? Quem? E disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão brotar, vão fluir, vão jorrar. Não são gotas, nem é aquela torneirinha mequetrefe, sem pressão, não. É fonte, é rio de água viva. Olha para quem está do seu lado. Diga assim: dentro de você tem uma fonte de água viva. Você pode dar glória a Deus? Pode dizer aleluia? É um rio que jorra do seu interior. Sabe, irmãos, tem alguns textos bíblicos sobre a fé. Eu já vou encerrar, porque senão se eu for ler metade dos versículos que eu relacionei aqui, amanhece aqui, gente só não vai cair aí do banco igual Eutico, porque o banco é baixo, né? Não tem esse risco. Mas a gente iria a noite inteira. Olha para você ver como são as coisas. A fé, ela vem primeiro. Os resultados são consequência. A fé vem para você declarar a bênção, e aí a hora que você toma posse da bênção, a bênção se manifesta na sua vida. Vou só citar o texto aqui, aquele texto lá de Lucas, capítulo 17. Os leprosos vêm a Jesus. Jesus cura eles? Sim ou não? Jesus cura? Eles, no momento em que vieram para Jesus, a cura já estava decretada, mas Jesus deixou por conta deles. Jesus diz assim: vocês vão e vão se mostrar ao sacerdote. Porque o que a lei dizia? O sacerdote é que dava o veredito. Eu penso, pastora Sânia, que alguns, de pronto, já se ajeitaram para sair correndo para o lado do sacerdote. E eu penso que o outro deve ter dito, igual aqueles servos lá de Naamã:
Mas, igual quando primeiro foi Naamã que disse, né? Mas por que eu tenho que ir lá no Rio Jordão, naquela água suja? Se é para mim mergulhar, eu posso mergulhar lá nos rios de água limpa, para que água suja? Eu fico pensando que o outro diz assim, mas ele não me curou, ele está mandando eu ir lá no sacerdote. Olha, gente, se ele está mandando ir ao sacerdote, você não tem que discutir, vá ao sacerdote. Se Deus está te mandando ir ao médico, vá ao médico. O milagre vai acontecer pela mão do médico. Ou o milagre vai acontecer antes do médico botar a mão. Deus é soberano. Aí, a hora que eles chegam lá no sacerdote, que o sacerdote olha e que eles olham, peraí, não tem lepra, mas por isso que ele mandou a gente vir aqui. Se a gente cresce, estava resolvido. Se a gente não viesse, era problema nosso. Estava nas mãos de quem a solução do problema? Eu costumo dizer, irmãos, e aqui não é todo mundo que pode ouvir isso, milagre não depende de Deus. Deus já fez. Deus já deixou claro em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse do milagre. Eu tomo posse da promessa. Eu tomo posse da bênção. Bênção, você é minha. Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que é que eu estou falando? Tem alguém aqui ouvindo a voz de Deus ou a minha? Você quer ver uma coisa interessante? Quem sabe a gente deixa parte disso para depois, né? Você já viu a declaração do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 2? Olha aí, comandante Clóvis. 2 Coríntios 2:9. O que é que o apóstolo Paulo está falando aí? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Achou? Segundo aos Coríntios 2, verso 9. Por favor, leia aí para nós. Foi por isso também vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Esse texto é muito bom, mas eu acho que eu estou equivocado. Não é esse. Eu criei, eu não sou daqueles que retrocedem. Talvez esteja um pouco mais para frente. Eu criei, por isso é que eu falei. E o apóstolo Paulo está dizendo aí nesse texto, que é por isso que ele nos escreveu, para ter prova de que nós somos obedientes. Então nós também cremos. 4:13. Ok, o que está escrito? O espírito de quê? Você está entendendo? Você tem que ter um espírito de fé, e não um espírito de fraqueza, um espírito de derrota, um espírito de miséria, um espírito de fracasso. Tendo, pois, o mesmo espírito como está escrito. Eu criei por isso. Irmãos, quantas pessoas, você já percebeu o que está escrito em Provérbios 18? Se não me falha a memória, no versículo 24, por aí. Poder da vida e da morte está no que eu declaro, está no que eu decreto, está no que eu creio, no que está no meu coração, porque a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Eu creio, por isso eu falo. Essa questão de crer é algo tão profundo. Depois você lê Ezequiel 37. Se você for agir pelo que você vê, você está perdido. Você está no mundo perdido. Você está no mundo de conveniências, de interesses, de negociatas, onde prevalece a força,
econômica, a força do lobby. Isso não vale para você. Para você vale, não é o que você está vendo, não é o que você está enxergando. Você não anda por circunstância, você anda por fé. Por isso você fala coisa que os outros acham que você é louco. Eu às vezes profetizo coisas sobre pessoas aqui da igreja, que se ela não quiser tomar posse, não é comigo, mas eu profetizo a bênção, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo o reconhecimento, eu profetizo a honra, eu profetizo as promoções, e está decretado em nome de Jesus. Agora cada um toma posse do que é seu. Tem gente aqui que está entendendo o que é que eu estou falando. Profeta olha, vê tudo destruído, não tem mais esperança. O Espírito chega e pergunta: o que você está vendo? Eu estou vendo uma destruição terrível que me dá até medo. O vale está cheio de ossos secos. Mas por quê? O que você está falando com eles? O que você crê? Você consegue mandar eles, dar ordem para eles se movimentarem, se juntarem, viverem? Você consegue mandar eles serem revestidos de tendões, de músculos? Você consegue ver esses ossos em pé? De repente era um exército. Mas espera aí, falta uma coisa, falta vida. Fala com o Espírito, você crê, por isso é que você fala. Decrete. Eu estou decretando um amanhã melhor do que o hoje para todos vocês, em nome de Jesus. Seus filhos não vão ser a geração do fracasso, não vão ser a geração da vergonha, vão ser a geração do comando da nossa nação. É fé. Estou com vontade até de falar em línguas, irmãos. Amém? Oh, Deus poderoso, aleluia. Oh, glória, como é bom crer. Como é bom ter um Deus que honra o que está escrito. Deus poderoso, um Deus santo. Oh, aleluia. Mas eu vou encerrar. Vou encerrar com algumas perguntinhas. Primeiro, quantos aqui têm fé? Se não tinha, pode ter agora para frente. Segundo, qual o tamanho da sua fé? Não sei. Mas mais uma perguntinha. Independente do tamanho, você está usando? Será que você está usando a fé que Deus colocou no seu coração? Ou será que tem coisa que você está pensando que você está meio doido? Ou será que tem hora que você está pensando que você está meio pirado? Está achando? É nessa hora que Deus está entrando no negócio. Quando você está achando que está meio pirado, aí é loucura, porque as coisas do homem da fé para o natural são loucura. Certa feita eu li uma pergunta, uma frase que dizia o seguinte. Primeiro fazia uma pergunta: qual a parte da Bíblia que você crê? E alguém dizia Salmos. O outro, eu gosto de Eclesiastes. Eu gosto do Evangelho de João. Não, a pergunta é: qual a parte da Bíblia você crê? Sabe qual é a resposta? É aquela que você coloca em prática. Você está colocando a sua fé em prática? Você está colocando a sua fé em prática em favor da sua vida espiritual? Você está colocando a sua fé em prática em favor da sua vida profissional? Ou você está tomando decisão na bistunta? Se estribando no seu próprio entendimento, querendo acertar de qualquer jeito? Calma, descansa. Creia que Ele está do seu lado, está no comando e está dizendo para você: seu coração traça planos, mas eu estou aqui, eu não vou deixar você fugir do caminho que eu tracei para você.
eu dirijo os seus passos. Muito bem. Você crê, não sei o tamanho da sua fé, e nem se você está colocando ela em prática. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvia muito um ensinamento numa linguagem antiga, que dizia o seguinte: você não pode dar um passo maior do que a sua perna. Ou você vai sofrer uma distensãozinha, ou dependendo da qualidade da calça. Paulinho, você já pensou? Não é fácil. Mas tem uma outra expressão também, a linguagem antiga, que dizia assim: você não pode colocar o chapéu onde a mão... Está dizendo para você não usar chapéu? Não? Está dizendo para você não andar se você tem perninha curta? Sim ou não? Não, anda, usa chapéu. Mas procura sempre botar o chapéu num lugar que você passa lá e pega e põe na cabeça. Procura sempre dar o passo de acordo com a sua perna. Não precisa descer ou subir 2 degraus de uma vez só. Suba ou desça de um por um. Você sabia que isso funciona na fé? Vamos encerrar, abra sua Bíblia aí. Quero ler com você na palavra de Deus, em Romanos capítulo 12. Vou ler esse texto e vou encerrar com uma receita bíblica para você. Romanos 12, verso 3. Irmão, como eu gosto quando eu abro a minha Bíblia, que eu não preciso de ligar computador, que eu não preciso procurar título de nada, que eu vou pegando versículo e anotando. Eu digo para mim assim, fica atento que Deus está falando com você. Ao versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós temos fé, o nosso problema é não colocar em prática. Começa devagarzinho, começa com coisas menores, começa com objetivos bem definidos. E você vai ver, vai acontecer coisa tão grande na sua vida, que você mesmo vai ficar assustado. Não ouvi nenhum amém, meu Deus. Você mesmo vai ficar assustado. Aí você lê esse texto aí, você lê pelo menos até o versículo 8, que você vai ver uma orientação aí, que cada um deve agir no reino de Deus, na proporção daquilo que já recebeu de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: cada um ande de acordo com aquilo que já alcançou. Na última pregação que eu fiz aqui, eu falei sobre Naamã, quando ele chega para o profeta e diz assim: mas o que eu faço agora? Porque eu vou voltar lá para a minha nação, e lá o meu rei vai entrar no templo lá e do Deus pagão, eu vou ter que entrar com ele. O que o profeta diz? Vai em paz, devagarzinho você vai crescer. Não bota tudo a perder, não. Tem gente que quer expressar fé, perde o emprego no outro dia e diz: não funcionou, não funcionou, porque você foi além da sua perna, você colocou o chapéu acima da sua capacidade de estatura. Vai usando a sua fé, coloca a sua fé em prática. Não agrida a sua própria capacidade, mas não deixe de usar a sua fé. Sua fé é importante, a sua fé é importante para a igreja. Comece a usar a sua fé nas reuniões de oração. Comece a usar a sua fé em favor dos enfermos. Eu não sabia que eu tinha dom de cura, mas um dia Deus quis me usar para curar. Fui orar para uma senhora que tinha um bócio muito grande, um papo, donana, um papo grande. Eu orei e falei: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse papo. Vim embora, pessoa do interior. Depois eu estou ouvindo testemunho.
Nossa, o pastor Getúlio orou pela dona Ana e o papo dela sumiu. E eu não sabia, Paulinho, que eu tinha dom de cura. Mas Deus quis usar naquele momento, mas não fui eu que curei, ela que creu. Você vê que a fé é tão interessante. Pois eu vou achar esse versículo para você, não sei se eu anotei ele aqui, apesar de que o tempo já esgotou, o pastor Manuel já está ali olhando de banda para mim, ó. Segura ele aí. Não sei se eu anotei esse versículo aqui, mas é aquele texto que o apóstolo Paulo está pregando. E olha, fita para uma pessoa e vê que aquela pessoa tem fé para ser curada. Aí o apóstolo vira para ela, aproveita a oportunidade que a fé estava presente e diz assim, em nome de Jesus, levanta aí. A pessoa levantou e todo mundo ficou extasiado. Mas o apóstolo Paulo percebeu que tinha fé no ambiente. Você sabe qual é a hora lá na sua casa para usar a fé até entre você e esposa. Você sabe a hora de usar a fé com os filhos, o Espírito te dá discernimento, mas você tem que saber usar na proporção que você já recebeu. Amém? Fica de pé. Eu vou deixar uma receita para os irmãos aqui nessa noite. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. E você vai fazer essa oração comigo. Isso aqui é uma prova que você precisa ter muita fé, porque Jesus estava falando aqui como é que nós devemos nos comportar com as pessoas que estão do nosso lado e tal. Aí os discípulos ficaram assim, achando que era impossível fazer aquilo, e eles disseram assim, ao versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Sabe o que o Senhor respondeu? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Eles acharam que era impossível fazer aquilo que Jesus estava falando. Jesus disse assim, só basta vocês crer. Agora, quando você crê, sabe o que você faz? Faz um teste, tira a prova dos 9. Faz uma experiência, cria coragem. Como o apóstolo Paulo, eu criei, por isso eu falei. Aí eles disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus diz assim, você que já tem uma fezinha de um grãozinho de mostarda, começa a determinar as coisas aí pela fé, aquelas coisas que têm base, que têm lastro na palavra, que têm a aprovação de Deus. E eu vou profetizar uma coisa para você, a sua fé vai remover montanha. Põe a mão no coração. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. Tenha misericórdia de mim e coloca no meu coração uma fé viva, genuína, poderosa, operante, para que em tudo que eu declarar a minha fé, haja manifestação do teu poder e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Dê um glória a Deus. Dê um aleluia. Dê um aplauso ao Senhor.